Certo, pessoal, retornando aqui para mais uma videoaula do nosso tutorial, nosso projetinho aqui de programação de horários escolares utilizando programação linear com o R, a linguagem R e o LPsolve, o pacote LPsolve para programação linear inteira. Dando uma recapitulada, essa aqui acho que é a sexta videoaula que a gente está trabalhando. A gente começou desde o mais simplesinho, fazendo o escalonamento lá, fazendo a distribuição do horário dos professores, utilizando variável uma a uma, né, para cada professor, solução individual. Depois a gente juntou isso tudo num programa linear só. Aí depois a gente utilizou dos recursos aqui da linguagem R, né, para poder evitar esse tanto de 1 e 0 aqui que a gente está utilizando. Tá utilizando as funções aqui de repetição. E na última videoaula a gente começou a fazer a leitura dos dados a partir de uma fonte externa, de um arquivo de texto, um arquivo .csv. Esse arquivo aqui, para ser mais exato, que é o que a gente está utilizando no nosso exemplo, tá? Essa videoaula a gente vai continuar trabalhando com esse arquivo aqui e vamos acrescentar, vamos expandir ele, vamos colocar um volume maior aí de professores para fazer esse escalonamento, fazer essa distribuição de aulas. É o mesmo, eu não vou criar um novo código aqui agora, porque agora eu só vou acrescentar uma nova restrição. A primeira restrição que a gente trabalhou, o primeiro bloco de restrições, né, foi a carga horária das disciplinas. Então, do jeitinho que está aqui, ela vai distribuir as disciplinas ali de acordo com a carga horária de cada uma delas, né? Então aqui tudo 54, só uma que é 37. A gente pode fazer uma modificação aqui só para dar uma mudada aqui, vamos colocar 40 aqui, 30 e 80. E aqui a gente também pode dar uma modificada aqui no meio, vamos colocar 120, tá? Vamos salvar isso, mandar executar novamente, aí ele faz a distribuição. Só que ele coloca todo mundo aqui no primeiro módulo, tá? Então, para que fique bem balanceado isso, a gente precisa ir incluindo algumas restrições. A restrição que a gente vai trabalhar nessa videoaula é simples em termos de código. Daqui para frente a gente vai ver cada vez menos código, mas vai precisar cada vez mais de raciocínio, né? A gente vai limitar 80 horas em cada módulo por professor. Então eu sei que aqui os 4 primeiros é do professor 1, né? Desse primeiro professor. E, obviamente, aqui excede 80 horas se alocar essas aulas aqui, né? Todas no módulo 1 vai exceder 80 horas. Então eu quero que ele tenha no máximo 80 horas em cada um desses módulos, tá? Aí o programa faz a distribuição disso de uma forma adequada. Bom, relembrando aqui o nosso código, nosso arquivo texto ele fica armazenado nessa variável chamada data, tá? E aqui eu tenho a quantidade de linhas, aqui no caso 10 linhas, né? Dessa minha variável data. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar quantos horários, para começar, eu preciso verificar quantos horários tem cada professor. Aqui no caso eu sei que tem 4 e aqui tem 5, né? Então eu vou fazer isso, armazenar dentro de uma variável que eu vou chamar aqui de x. E para isso a gente vai utilizar um comando chamado table, que ele faz esse agrupamento aí no R. Mas primeiro vamos entender aqui, tá? No R, essa variável data, esse data frame data, ele tem várias colunas, né? São linhas, ele tem linhas e colunas, tá? A coluna que eu quero saber aqui, a frequência, é a coluna 2, tá? Então, se eu pegar aqui e mandar exibir, por exemplo, linha 1, coluna 2, ele vai mostrar essa informação aqui para mim, docente, que é essa aqui, tá? Se eu mandar imprimir linha 3, coluna 2, tá? Ela vai mostrar aqui o nome desse professor. Seria equivalente a esse valor aqui, tá? Se eu não colocar nada, ele vai mostrar todos, tá? Então ele mostra todos ali, ok? Então é mais ou menos isso aqui que a gente vai precisar. Eu quero verificar todos, tá? Exceto esse primeiro aqui, exceto o docente, tá? Eu quero verificar todos os professores aqui, exceto esse docente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui de 2, da posição 2 até qual posição? nrow data, até a quantidade de linhas que data tem. Então data tem
10 linhas, né? Então vai pegar aqui da linha 2, que é onde aparece o primeiro professor, a linha 1 é só o cabeçalho ali, né? Então a partir da linha 2 até o final, tá ok? Então, da linha 2 até o final, agora ele mostra só os professores, tá ok? Mas eu quero ver a frequência disso. Para ver a frequência disso, eu vou usar o comando table, tá? Ele já abre e fecha aqui, só recortar aqui e colocar aqui para dentro, ó. Olha o que vai acontecer. Tem aqui o table, aparece aqui. Então, esse professor aqui com 4 disciplinas e essa professora aqui com 5. Eu vou fazer tudo isso aqui e armazenar na variável x. A variável x para poder facilitar nosso trabalho aqui, ok? Aí vamos lá. Como é que vai funcionar esse bloco de restrições? Esse bloco de restrições ele é assim, ó, tá vendo? Ele é tipo um aqui nessa diagonal aqui, na diagonal principal aqui dessa matriz, né? Então vai ficar vários uns aqui, né, que são 5 módulos. E isso aqui o professor tem uma disciplina, é 1, 2, 3, 4, tá? São 4 disciplinas do primeiro professor, então vai ter 4 blocos desse aqui. Primeira coisa, a gente vai montar isso aqui e depois a gente vê como é que faz a repetição disso, tá? Vamos montar ali. Isso aí é bem facinho de fazer. Vou utilizar aqui um for. Eu vou começar aqui com... Vou chamar aqui de J, né? Vou chamar de J aqui para facilitar meu trabalho aqui, que é o código que eu já tenho de exemplo. Vou pegar aqui um for J de 1 até 5, tá? Então, ou seja, o J vai começar em 1 e ele vai até 5. E aí eu vou fazer a seguinte... Eu vou fazer aqui a seguinte situação aqui. Eu vou fazer o seguinte vetor, né? Ele vai pegar... Vai ser 3 partes esse vetor. Vai ser um rep. Ele vai repetir 0 quantas vezes? Ele vai repetir 0 quantas vezes? Ele vai repetir j vezes, né? J menos 1, na verdade. Ok? Porque o j começa em 1, né? Então, j menos 1. Vírgula, ele vai exibir o 1 e rep, ele vai repetir o 0 quantas vezes? 5 menos j vezes, tá? Ok, é isso aí. Deve estar dando algum tipo de erro aqui por conta de alguma... esse rep aqui finalizou, ok. Esse o RStudio aqui, eventualmente, ele, quando você fecha um parênteses aqui, ele acaba substituindo o outro, né? Aí eu vou dar um print aqui, ó, só para a gente visualizar esse C ali, tá? Então, olha só, ele vai exibir aqui 0j menos uma vezes, né? Que é exatamente isso aqui, né? Então começa com 0, depois tem 1, 0, 2, 3 e 4, tá? E assim sucessivamente. Aqui tá, e do outro lado é inversamente proporcional, né? É o inverso. Então, beleza. Aí ele monta esse Czinho ali, que é essas linhas, ok? Isso aqui é a primeira coisa que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar disso aqui. E a gente vai repetir isso a quantidade de vezes que o professor tem aula, né? Então vai ser rep C. Quantas vezes? Quantas vezes o professor tem aula? Por exemplo, o primeiro tem 4, né? Então seria, vamos lá, seria algo meio assim, ó, tá? Fora isso, eu ainda preciso colocar os zeros aqui do final e quando for dos outros professores, eu preciso colocar o zero aqui na frente, tá? Então aqui é só para a gente poder ter uma ideia de como que a gente está trabalhando isso. Ok, como é que eu vou fazer isso? Eu vou precisar saber como é que eu vou saber a quantidade de aulas que esse professor tem. Bingo, tá aqui já no X, né? O X tem essa informação. Afonso tem 4, a Alessandra tem 5. Então também vou ter que percorrer esse vetor, tá? Agora eu vou chamar aqui for i in 1, 2 pontos. Aí como ele é um vetor, tá? Aí agora o comando é length, tá? Length x, tá? Aqui é nrow porque ele é um data frame, então é a quantidade de linhas. Esse length aqui vai me dar a quantidade de colunas, tá? É que como ele é um vetor, ele não tem linhas, ele só tem colunas, ok? Beleza, aí esse código todo aqui vai ali para dentro também, tá? Que é o que a gente vai estar modelando. E aí eu vou usar aqui para repetir isso aí tantas vezes quantas vezes necessárias, né? Vai ser o quê? Vai ser
exatamente o x, tá? Esse x aí do primeiro professor na posição i. Na posição i, a posição desse professor. Vamos mandar imprimir, vamos ver como é que fica. Ok. Então a gente já verifica que o primeiro tem os 4 e os 5 para o segundo professor. Beleza? Ok, então está caminhando aqui nosso projeto, mas ainda preciso colocar os zeros no final e aqui os zeros na frente aqui, ó, para ficar exatamente como isso aqui, ó, para os dois, né? É esse tipo de informação que eu quero. Bom, vamos lá. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou primeiro, perceba que esse i aqui, ele começa do 1, né? Então, eu posso utilizar aqui a própria quantidade. Por exemplo, quantos zeros que eu preciso colocar aqui na frente, né? Então, vai ser assim, o zero vai ser a quantidade de todos os professores de colunas que foram para todos os professores anteriores. Nesse caso aqui foi 20, então aqui vai precisar colocar 20 zeros da frente. Mas, por exemplo, se eu tiver, quando eu tiver o terceiro professor, vai ser esses 20 mais esses 30, então vai ser 50 ali na frente. Então é uma soma dessa quantidade aí de linhas, tá? E aí, como é que eu faço essa soma, tá? Ora, se eu sei aqui que eu posso fazer aqui a seguinte função, ó. Eu posso usar a função soma x de 1, por exemplo, até, vou pegar aqui de 1 a 2, ó. Então deu 9. O primeiro professor tem 4, o segundo tem 5, então dá no total 9, né? E aí eu posso utilizar isso aqui, exatamente essa função aqui, porque 4 vezes 5, que são os 5 módulos, vai dar 20, que é o que eu vou colocar aqui na frente, tá? E aí para o próximo seria já os 9, que seriam esses dois aqui, né? Vezes 5 daria 45. Então é uma função dessa que a gente vai colocar aqui. Qual que é o problema? Como ele já começa no 1 aqui, se eu fizer aqui um sum de 1 até 1, ele já mostra aqui um 4 aqui. Então vai dar um problema aqui, porque no primeiro não tem nenhum zero na frente, né? Então a gente vai criar aqui uma forma que a gente vai ter, eu chamei isso de C, né? Certo? Porque assim, essa matriz aqui, ela tem, é o que eu estou chamando aqui de, eu chamei esse pedacinho aqui de C, né? Ela tem esse pedaço aqui, né? Aí eu teria um pedaço aqui na frente que eu ia chamar de A, tá? Então a gente vai utilizar aqui if se i for, vou pegar aqui, se o i for igual a 1, que é eu sei que é a primeira execução dele aqui, então eu vou fazer o seguinte, o A vai receber o valor 0, tá? Se não, tá? O A vai receber o quê? Vai receber a soma de quê? De x de 1 até a posição qual? A posição i menos 1, ok? Então, por exemplo, se ele tiver no 2 ali, ele vai pegar do 1 até 1, certo? E a soma do 1 até 1 é aquele 4 ali, são os horários do professor. Se ele tiver no 3, ele vai pegar do professor do 1 e 2. Se ele tiver no 4, formando o 4, ele vai pegar do professor do 1, 2 e 3, que é exatamente o que eu preciso aqui na frente, ok? Então isso aqui, nesse caso aqui, só para essa primeira execução, ok? É isso que a gente vai precisar aqui para o A. Aí isso aqui é o A. Vamos lá, o B. O que a gente vai fazer aqui? O B, a gente vai criar o seguinte vetor aqui, ó. Vamos lá. Certo? Que depois eu vou acrescentar aqui, a hora que eu for acrescentar, igual eu fiz aqui, ó, fcom append, eu vou fazer, vamos acrescentar e puxar aqui para baixo, já vamos colar, que vai ser útil isso aqui, a gente vai precisar disso, tá? Aqui vai ser a carga horária do docente, né? Então tem que ser menor ou igual, e aqui vai ser 80, ok? Vai ser sempre 80. E aqui, nessa parte aqui, eu vou colocar exatamente só A, vai ser um vetor aqui, né? um C aqui, vai ser o A, B e o C. São as três partes aqui, os zeros na frente, essa parte aqui que eu já tenho, e os zeros no final, ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o C. Então o C, ele vai ser um rep
porque eu preciso ver a quantidades também, né? Vamos lá, vai ser um rep. Vai ser esse comando aqui que eu já utilizei aqui, é o do meio, né? Que eu estou chamando de C, vou chamar ele de B aqui, ok? Então esse é o B, beleza, ok. O A, eu já tenho ali as quantidades, agora vamos ver o C, que é a quantidade de zeros lá no final. Esse C, eu vou fazer da seguinte forma, não vou, eu vou pegar aqui um número, um valor para depois fazer as repetições, tá? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a quantidade de linhas que eu tenho, tá? A quantidade de linhas menos 1, tá? Isso aqui multiplicado por 5, então vai ser 5 vezes isso. Eu poderia até utilizar o tamanho ali da nossa função objetivo, tá? Porque é o quê? É a quantidade total de colunas que eu tenho nesse meu projeto aqui, né? Menos o quê? Menos 5 vezes A, que é esse valor que eu já tenho aqui. Então, por exemplo, se for a primeira vez, A é zero. Então, aqui vai dar exatamente 5 vezes zero, né? Vai dar zero, tá? Então, vai ser isso aqui. Eu vou colocar entre parênteses também, tá? Porque R é bem sensível com esse tipo de coisa, tá? Mais 5 que multiplica x na posição i. Quem que é x na posição i? O x na posição i é a quantidade de aulas que aquele professor tem. Vezes 5 aqui, por exemplo, seria o 20, né? Seria 20, 40, por aí vai, ok? Vamos colocar isso aqui tudo entre parênteses também para ficar certinho essa divisão aqui, né? Esse cálculo. Cálculo, divisão não, né? É uma soma. Vou colocar aqui, beleza. Então, vamos ver aqui quanto que deu meu C aqui, ó. Deu 50 aqui, né? Já no caso da Alessandra ali. Beleza, que seria a terceira e última linha, né? Então aqui eu já tenho meu A, já tenho meu B, já tenho meu C. Agora eu vou criar aqui, eu vou criar uma variável, vou colocar aqui dentro do fcom mesmo, tá? Exatamente esse A, B e C aqui, que são as três informações que eu vou colocar. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, tá? Já está dentro de um C, eu vou utilizar aqui um rep, eu vou repetir o quê? Eu vou repetir os zeros, quantas vezes? 5 vezes A, tá? Então, 5 vezes A é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse zero, tá? Então, se é o primeiro professor, esse A é zero. Então, vou repetir o zero 0 vezes. A partir do segundo, ele vai repetir, ele vai pegar a soma aqui de todos os anteriores. Ok, beleza. Vamos ver aqui o B, rep. Vai ser um rep também. Eu vou repetir o que? O B, o valor de B, tá? Que é esse joguinho aqui que eu vou estar montando, tá? Esse jogo aqui. Quantas vezes que eu vou repetir esse B? Tá? Quantas vezes? A quantidade de disciplinas que o professor tem. A quantidade de disciplinas que o professor tem está no X na posição I. Tá? E o último campo aqui, que é o C, eu vou repetir os zeros no final. Quantas vezes? C vezes. Tá? Então, esse comando todo aqui é justamente para saber quantas vezes eu vou estar repetindo ele. Ok? Beleza, já incluí aqui no fcom. Incluo aqui no fdir que tem que ser menor ou igual a 80. E aqui o frhs, né, justamente 80, as 80 horas. Bom, é só isso, né? Na verdade, esse bloco de código ele é bem pequeno mesmo, tá? A gente já pode até mandar executar. Vamos executar aqui para ver um exemplo, ver se deu tudo certo. Tomara que sim, né? Não deu tudo certo. Deu algum probleminha ali. Vamos verificar onde que a gente errou aqui, tá, pessoal? Às vezes a gente acaba cometendo algum erro mesmo ali. Vamos lá. A carga horária das disciplinas. Ah, certo. O que está faltando aqui? Ah, não está faltando nada, né? Estava olhando no lugar errado ali. Temos aqui o table, né? Então vai do 2 na posição 2. Aí a gente começa o nosso for i de 1 até o tamanho aqui do nosso vetor x, certo? J vai de 1 até 5. E aí a gente verifica se i for igual a 1,
tá? Então a gente vai ter um A que vai receber 0, senão o A vai receber a soma, né, desse x de 1 até i menos 1, certo? Ok, então até aqui tá tudo bem. Letra A, agora a B vai ser o rep 0 j menos uma vez, certo? Aí o 1, que a gente mostra também. E por fim, rep 5 menos j vezes. O C vai ser 5 vezes linhas menos 1. Está faltando um parêntese aqui, tá? Essa operação aqui primeiro, tá? Então aqui, nosso primeiro erro aí, né? Menos, e aí também um parêntese aqui estava faltando, tá? Porque aqui eu vou fazer esse 5 menos, e aí tira esse parêntese aqui também, né? Vai ser, então aqui, eu estou pegando essa operação aqui, vai ser isso tudo aqui, menos isso aqui, tá? Então vamos lá, mais, aí tem um parêntese sobrando aqui também, e 2 ali no final, ó. Ele é bem sensível com essa questão dos parênteses aí, tá? Então aqui, beleza. Porque aqui ele vai executar toda essa operação aqui primeiro, né? 5, que multiplica a quantidade de linhas menos 1, menos o quê? Que esse aqui é o C, aqui é a quantidade de zerinho lá do final, né? É os zerinhos aqui pro final. Então esse C aqui ele vai me dar esse número, quantos zeros que eu tenho que botar aqui no final. Tá? Então vai ser a quantidade total de linhas aqui do meu projeto, menos a quantidade de colunas aqui, né? Que eu coloco nesse meio aqui, que vai ter o 0 e 1 aqui do professor. Mais, aqui é menos, né? Mas isso aqui é uma soma, né? Desses dois valores. Então, uma dessas partes é essa quantidade de colunas aqui. E a outra parte seria a quantidade de colunas que vai estar lá na frente, tá? Seria ali no 0. E aí o restante é o que coloco aqui pro final. Ok, acho que era só isso aqui mesmo. Vamos mandar executar. Era só aquilo ali mesmo. Então, olha só, beleza, o programa executou, fez a distribuição aqui. Agora a gente percebe que o professor não tem mais, né, nenhum dos professores agora vai ter mais de 80 horas. Você vê que aqui tem exatamente 80, aqui também tem 80, né? Aqui também ficou 80 e aqui ficou 25. Então, ele tenta colocar a maioria nos primeiros módulos. A mesma coisa para o outro professor. Beleza? Então, ok, está funcionando. Nosso código aqui já está escalonando. Agora eu posso simplesmente colocar os outros professores, ó. Vou desfazer aqui que eu tinha apagado, né? Então agora sim, agora tem um monte de professor aqui, beleza? Tá salvo. Vou mandar executar o código de novo. Ele vai mostrar aí esses professores todos, tá? Aqui, ó. Beleza, fez o escalonamento para todos esses professores. Tá vendo? Aí ele joga eventualmente algumas horas num módulo, mais no outro. A gente não determinou qual que é o mínimo, qual que é o máximo, né? Dependendo do volume de restrição que você coloca, a solução pode começar a ficar impossível, né? E aqui deixa eu verificar. Aqui o legal é que ele não colocou nenhum caso aqui com, apesar de a gente não programar isso, né? Ele não colocou módulos saltados aqui, né? Por exemplo, o cara no 3, aí no 2 e no 4, né? Mas ele está colocando sempre em sequência. Legal. Então, beleza. Então, essa parte aqui a gente já concluiu. Agora temos dois blocos de restrições aqui, tá? Dois blocos de restrições. A carga horária da disciplina, que é o primeiro bloco de restrição, e o limite de 80 horas por professor. Nenhum professor vai trabalhar mais do que 80 horas em um módulo. Você vê que o código em si, ó, ele é até pequenininho mesmo. Se a gente tirar os espaços aqui, as linhas que estão pulando, fica quantas? Né? Ficou aí 11 linhas de código. Tá vendo? É pouquinho o código, né? Mas demanda aí um determinado raciocínio. Precisa dar uma estudadinha aí para poder dar tudo certo. Então, lembrando aqui, o A é a primeira quantidade de zeros ali da nossa restrição, né? Essa quantidade que vem aqui na frente. O B vai ser relacionado com essas variáveis aqui, né? Essa escadinha aqui,
preenche um sempre na diagonal principal. E o C são os zeros do final. Ok, pessoal? Então, beleza. Vou deixar aqui o código exibindo aí, para vocês conseguirem dar pause aí e fazer esse teste. Só essa parte aqui, né, que ele está acrescentando em relação ao que tinha na videoaula anterior, tá? Qualquer dúvida, manda aí mensagem no nosso grupo, ou aí pode colocar mensagem no próprio Moodle, que a gente tenta responder aí na medida do possível, ok? Eu não vou cravar que vamos ter uma próxima videoaula, mas a gente ainda tem algumas coisas aí para trabalhar, né? Como, por exemplo, a divisão. Então, em quantos módulos eu quero que seja dividida, isso, a gente não programou isso ainda. É algo que seria interessante a gente trabalhar daqui para frente, ok? Então, qualquer dúvida, vou encerrar por aqui e até a nossa próxima videoaula.